RFI Convida. Adriana Brandão. O diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Alexander Kellner, realiza neste momento um giro pela Europa em busca de doações e apoio para ajudar na recuperação da instituição brasileira devastada por um incêndio em setembro do ano passado. Depois de passar pela Alemanha, Alexander Kellner chegou nessa quarta-feira a Paris, onde vai se encontrar com autoridades da área cultural e com diretores dos principais museus da capital francesa. Olá, Alexander, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RFI. O prazer é todo meu, obrigado por abrir esse espaço para a gente. Por uma triste coincidência, esse seu giro em busca de apoio europeu acontece justamente em um momento em que no Brasil é revelado que o bloqueio orçamentário decidido pelo governo federal irá reduzir em quase 12 milhões de reais as verbas destinadas à reconstrução do Museu Nacional. Alexander. Pois é, Adriana, eu vou ser bem franco contigo, né? Eu ouvi isso pela imprensa e eu pessoalmente imagino que uma verba, ou melhor, uma emenda parlamentar impositiva, eu acho que essa palavra impositiva deve carregar o seu valor. Uma emenda que você propôs? Exatamente, que a gente propôs junto com a FRJ, tá? A FRJ trabalhou muito com isso, né? Nós atuamos em conjunto com a universidade e tivemos um bastante sucesso e somos extremamente gratos, eu gostaria de registrar aqui, aos deputados federais do Rio de Janeiro, que nos apoiaram nessa enorme luta que é reconstruir o museu. Agora, voltando, o que me preocupa mais ainda com relação a essa emenda é que sai a primeira parcela. Depois eu discuto sobre aquilo que está sendo contingenciado. Pois é, e essa parcela de 55 milhões de reais que tinha sido destinada por essa emenda, ela já é insuficiente, tanto que você está aqui realizando esse giro em busca de apoio europeu. Na realidade, ela é muito boa para o início. E é assim mesmo, porque se alguém me perguntar quanto vai custar a reconstrução, a recomposição do Museu Nacional, eu te confesso que eu não sei. Eu tenho uma certa estimativa, que gira algo em torno aí, talvez de 15% do que foi arrecadado para Notre Dame, que foi prometido para Notre Dame. Mas, de qualquer forma, nós só vamos saber disso quando tivermos os projetos feitos que estão em andamento. E como foram os contatos na Alemanha? Você teve uma semana na Alemanha conversando com museus e com autoridades. Como foram esses contatos? Foram excepcionais, né? Nesse sentido, assim, eu acho que a sociedade brasileira pode ficar bastante contente com esse enorme apoio que nós temos recebido da Alemanha. A Alemanha prometeu a doação de 1 milhão de euros, dos quais eles já pagaram 180 mil e agora vão liberar a segunda parcela de 145 mil. E rapidamente, para vocês saberem, o único motivo pelo qual a Alemanha não deu já 1 milhão de euros no ano passado foi a meu pedido, porque eu sabia que nós íamos ter problemas em termos de fluxo de caixa e eu não sabia ainda naquela época onde o dinheiro seria melhor empregado, né? Então, 180 mil para o salvamento, 145 mil euros para questões de manutenção elétrica e depois continuaremos. Alexander, e aqui na França, você já se encontrou ontem com o diretor do Museu do Quai Branly e tem encontros com os responsáveis pelo Museu do Louvre, de História Nacional e com a Unesco, entre outros. Qual é a sua expectativa em relação a essa visita aqui na França? Eu vou te ser bem franco, essa é uma primeira rodada de conversa que a gente está tendo. Eu, inclusive, ontem aprendi que existem diferenças marcantes entre os museus de etnografia e os museus de história natural, particularmente aqui na França. É uma diferença grande, inclusive, do que acontece na Alemanha, e é aquela história. Nós precisamos, entre outras coisas, não é só de verba, nós temos que pensar nas novas exposições e coleções do Museu Nacional. O Museu Nacional é uma daquelas instituições das quais existem poucas pelo mundo que pode se definir como um museu de característica mundial. Nós não só colecionamos ou temos material do Brasil ou da América do Sul, mas de outros países. Tivemos material do Egito, material de diferentes países europeus, né? E dentro desse contexto, o maior desafio que nós vamos ter é conseguir achar um mecanismo para que instituições francesas, já que eu estou aqui na França, possam talvez pensar na possibilidade de doar material original para o Museu Nacional. Nós sabemos que existe toda uma complexidade com relação a isso, mas essa é uma primeira rodada para a gente conversar nessa linha.
Justamente a França e o Brasil têm um histórico de relações em expedições científicas, uma relação que a gente pode lembrar, por exemplo, teve a expedição do Lévi-Strauss nos anos 30, e nessas expedições se coletava material tanto para a França quanto para o Brasil. Essas coleções brasileiras que existem aqui hoje nos museus franceses, elas podem ajudar na recuperação do acervo do Museu Nacional? Com toda certeza. Agora, só para deixar bem claro para todo mundo, eu não estou falando em alguma coisa do tipo repatriação, coisa do tipo assim. Isso é uma outra linha, uma linha política, uma linha que tem a ver mais especificamente com questões de Estado. A minha colocação é bem simples. Todos os museus, não só na França, na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal e na Espanha, têm material que talvez eles possam doar para o Brasil. Eu não estou pedindo aquela peça única e rara, eu estou pedindo aquele material que talvez eles tenham 3 ou 4 vezes. Porém, tem que ficar bem claro para a gente, o Brasil tem que merecer essas novas coleções. E nós só vamos merecê-las se a gente conseguir reconstruir um palácio com as melhores normas de segurança para pessoas, leia-se visitante e os técnicos, como também para as novas coleções. Isso é essencial que seja entendido e eu temo que, às vezes, o nosso governo ainda não entendeu a importância do Museu Nacional e a responsabilidade que vem com isso. Nesse sentido, para a reconstrução do Museu Nacional, um dos encontros importantes que você vai ter aqui em Paris é com a Unesco, que administra um fundo de 1,1 milhão de euros, um fundo, se não me engano, que foi destinado pelo Brasil. Pois é, você vê, Adriana, a nossa situação parece até um pouco contraditória. Por um lado, o que eu posso dizer para todos, para a sociedade brasileira, para a francesa, para todo mundo? As coisas estão caminhando bem. Parece assim, dentro das notícias que se tem, que não é o caso. Não, no caso do museu estão caminhando bem, por um lado. Que lado é esse? O lado da reconstrução. Nós recebemos 16 milhões de reais, o que dá mais ou menos uns 3 e poucos milhões de euros do MEC, ainda no governo Temer, dos quais uns 2 milhões e pouco foram destinados à recomposição do palácio, para que a gente pudesse entrar e fazer os trabalhos de resgate. 1,1 milhão de euros foram dados à Unesco, ou seja, a Unesco recebeu dinheiro do Brasil para desenvolver 2 projetos, que é o projeto da reestruturação interna do palácio e também os projetos da nova exposição. Ou seja, isso são coisas que estão andando. E também recebemos mais ou menos 180 mil euros para um projeto, e já foi contratada a empresa, para a gente fazer a recomposição, restauração da fachada e dos novos telhados do museu. Isso está andando. Essa é a parte boa. Qual é a parte mais complexa? É o meu dia a dia. O meu dia a dia está terrível. Eu realmente preciso de ajuda. Se não tiver ajuda, a gente corre um sério risco de ter que parar praticamente tudo que a gente faz, desde a atividade científica até mesmo a questão direta do salvamento e que seria, dentro da tragédia, uma nova tragédia. É terrível porque você está sobrecarregado? É porque eu não tenho os recursos. Vou te dar um exemplo claro. Se eu precisar de uma cadeira, eu não tenho verba para comprar. Se eu precisar trocar uma lâmpada, eu não tenho. Se eu precisar de máscara, se eu precisar de luvas e todos os insumos básicos para o resgate, eu não tenho. Neste momento, eu estou desesperadamente precisando de R$1 milhão. E para quê? Para comprar containers e justamente essas primeiras questões emergenciais que a gente precisa resolver. Deixa eu colocar também uma coisa para ti, Adriana. Nós temos, inclusive, uma maneira de receber esse dinheiro por doação. E isso se dá através do fundo chamado SOS Museu Nacional, que é administrado pela Associação Amigos do Museu Nacional. E um rápido parênteses, nessa associação, que é gerenciada por professores, ninguém que participa do trabalho da direção recebe qualquer verba, para nada, absolutamente nada. Inclusive, o advogado da associação descreve a gente como a gente tendo encontrado uma maneira mais curta de trabalhar mais e não ganhar nada por isso, ou seja, fazer hora extra e não ser recompensado. Então, todos podem ficar tranquilos que o dinheiro chega no local que tem que chegar e mais, qualquer um agora, se quiser, pode clicar, Associação Amigos do Museu Nacional, você acha muito fácil pelo Google, e você vai ver ali a prestação de contas do dinheiro que já entrou. Quando sair, tinha entrado em torno de 200, 250 mil, cada um pode ver, olha, entrou esse dinheiro, para aqui ele foi gasto desse jeito, e esse é o dinheiro que a gente ainda sobra. Ademais, nós temos também a prestação de contas da verba que entrou pela Alemanha.
E se a Alemanha confiou na associação, outras pessoas podem confiar também. Alexander Kellner, você, aqui em Paris, você também vai visitar a Catedral de Notre-Dame de Paris, que, como o Museu Nacional, também foi atingida por um incêndio. Quando a gente compara as duas tragédias, essas falhas, né, brasileiras em relação à preservação do patrimônio histórico brasileiro, elas ficam evidentes. É claro, e o curioso, sim, eu vou visitar a Catedral de Notre-Dame, eu devo fazer isso esse fim de semana, ou então na segunda-feira de manhã, porque segunda-feira de tarde eu tenho uma reunião marcada e justamente no Louvre. Então, dentro desse contexto, existem paralelos que a gente pode tirar, né? É lamentável, é uma tragédia, e vou ser bem franco para vocês, eu também quero ver a Catedral de Notre-Dame reconstituída o quanto antes, né? E a gente tem acompanhado também, até mesmo o inteligente posicionamento do governo francês. Enquanto a catedral ainda queimava, o presidente estava na frente dela pedindo ajuda. Então, eu acho que essas são os paralelos que a gente pode aprender. Um outro fator que eu acho importante que as pessoas entendam, e por favor, não me entendam mal aqui, o que nós perdemos para o conhecimento da humanidade no Museu Nacional, infelizmente, e eu sublinho infelizmente, é superior ao que se perdeu na Notre-Dame. Quer dizer, não há dúvida, nós temos material de tribos indígenas que não existem mais, material da biodiversidade brasileira e também do exterior, ou seja, o prejuízo para a humanidade, infelizmente, é maior no Museu Nacional. Então, a gente precisa se conscientizar que a reconstrução, a recomposição das coleções é algo que todos nós devemos dedicar muito. Alexander Kellner, agora para terminar, quando começa, então, essa reconstrução, recuperação ou preservação do Museu Nacional do Rio de Janeiro? Olha que coisa bacana, já começou. Como eu disse a vocês, o primeiro passo de qualquer projeto dessa natureza são os projetos. E isso está andando dentro daquilo que se espera que esteja andando. É claro que todos nós queremos pressa, celeridade, mas a verdade é que agora temos que repensar no museu, inclusive de como esse museu deve conversar com a sociedade. Já que estamos nessa situação, nós não podemos perder essa oportunidade. Agora, em termos físicos, que é aquilo que a pessoa gosta de ver, eu posso dizer para você que este ano as obras do Palácio começam. Podem e devem cobrar. Porque se elas não começarem, porque alguém fez alguma coisa de equivocado, e eu não teria o menor problema de colocar isso para vocês. E por último, gostaria de convidar todos que puderem para duas coisas. Primeiro, faça a doação no SOS Museu Nacional, 10 euros, 5 euros, 100 euros, existe maneira fácil de fazer isso, é algo que nos ajudaria muito. E depois, para aqueles que estiverem no Rio de Janeiro, no dia 8 e 9 de junho, agora próximo, venham ao museu, nós vamos ter várias iniciativas, vamos mostrar para a população parte do museu que a gente ainda tem, vamos fazer prestação de contas públicas e no dia 9, que é o domingo, às 4h30, faremos um grande abraço no Museu Nacional. Está aí, então, o convite de Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, instituição brasileira de 200 anos, que veio aqui nos falar no RF Convida. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo espaço.